para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Amados, na vida cristã, lutamos contra os príncipes e potestades, que são as poderosas forças malignas, né? Compostas por anjos caídos e liderados por Satanás, que é um adversário ferrenho, não é? Do povo de Deus também, e procura nos derrotar. E a Bíblia diz lá em 1 Pedro 5,8, que o jovem aqui vai ler sobre esta parte, que essa vida cristã, a gente luta contra esses príncipes, né? Contra as potestades, que são as poderosas forças malignas compostas por anjos caídos, liderados por Satanás, que é um adversário que procura nos derrotar. Então, 5, versículo 8, em nome de Jesus. 1 Pedro 5:8. Sede sombrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa traçar. Tragar. Vou ler mais uma vez. Sede sombrios, Sede sóbrios. sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Isso. Então, para vencer os ataques de Satanás, devemos sempre depender de Deus e utilizar cada peça da armadura que Deus nos dá. O texto que acabamos de ler fala dessas peças e nós vamos vê-las agora. Que peças são essas? Não é? Para vencer os seus ataques, não é? Precisamos depender de Deus, né? Depender sempre de Deus e utilizar cada peça da armadura que Deus nos dá. Amém. Vamos, o missionário vai ler o versículo 14. 14 diz: Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Ou seja, precisamos ter a convicção das verdades bíblicas. Crente não pode viver uma vida sem doutrina. Crente não pode desconhecer a palavra de Deus. É verdade. Crente não pode ter uma fé insegura. Sabe? O crente, o salvo, precisa ter a convicção das verdades bíblicas. Por isso que Paulo disse como cingir os vossos lombos. Que mais? Com a verdade e vestida a couraça da justiça. Então você se veste da verdade. Você anda com a verdade, você põe em prática a verdade, você vive essa verdade, que é a palavra, que é Deus. Então ele diz, cingido os vossos lombos, ou seja, precisamos ter a convicção que nós somos salvos, que nós cremos nessa palavra, que ela é a verdade. A palavra é Deus, precisamos dessa convicção. Amém. E ele diz também, investida a coroa, Couraça da justiça. a couraça da justiça. Ou seja, a couraça, os estudiosos dizem que é feita de metal ou de couro, que era colocada nos soldados, na frente e também contra as investidas, os golpes do inimigo. Então, Paulo também diz, investida a couraça da justiça. Ou seja, a proteção de Deus, que é a palavra. Amém. Devemos vencer o inimigo com a palavra de Deus. Glória. Ou seja, apropriar-se, né? Apropriar-se da justiça, da fé que há em Deus. Amém. O versículo 15, como podemos Diz assim, ler? E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. De novo. E calçados os pés
na preparação do Evangelho da Paz. Calçado, a gente sabe que não é bom andar descalço, né? Desde pequenininho, Calçados. a mãe diz, menino, vai calçar a sandália, menino, tira o pé do chão. Porque também os soldados, né, romanos, as suas sandálias tinham uma proteção, né? Era guarnecidas de placas, né? Eu até botei aqui placas que protegiam seus pés e estavam assim protegidos, calçados pés na preparação do Evangelho, ou seja, disposição para servir e sermos testemunhas da fé em Cristo Jesus. Amém. Quando ele diz calçados pés na preparação, ou seja, esteja disposto a servir, a ir, a testemunhar a sua fé ao seu vizinho, à cidade, na padaria, no vizinho, na igreja, na rua, onde a gente estiver. Vamos ler o 16 agora. 16. Outra peça da armadura. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual poderes apagar todos os dados inflamados do maligno. 17 e 18. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. O 16 diz, tomando sobretudo o quê? O escudo da fé. Então, o crente, ele precisa ter uma fé firme, uma fé salvadora, não é? Ele precisa ter a convicção, porque ele crê, porque ele é salvo. Por isso que Paulo diz assim, tomando sobretudo o capacete da fé. O capacete é também outra peça da armadura que deixava o soldado totalmente protegido. E hoje traz isso pra gente hoje. A gente sabe que nenhum motoqueiro pode andar sem o capacete. É verdade. Né? Então a gente sabe que ali é uma proteção segura. Cabeça. E a proteção do crente é a fé. É a fé em Jesus. Sem fé nós não vencemos. Sem fé nós não agradamos a Jesus. O 17 ele diz, tomai também o capacete da salvação. Olha aí, creia. Creia porque você é salvo. Eu sempre pergunto aos meus netos, você tem certeza que é salvo? Tem. Por quê? Olha aí, a gente precisa saber por que a gente é salvo. Não porque Jesus Cristo morreu no meu lugar, ele ressuscitou para perdoar todos os meus pecados. E se eu creio nele, se eu creio nessa verdade, eu também tenho o privilégio de ir para o céu e subir. Então, a fé é muito importante. Sem fé, a gente não agrada a Deus. Sem fé, nós não realizamos a obra de Deus. Sem fé, nós não vamos à igreja. Sem fé, a gente não tem compromisso na obra. Sem fé, a gente não é nada. Não é nada. A Bíblia diz que a fé sem obra é morta. Você tem fé, então põe em prática. Põe em prática. As pessoas precisam ver isso em nós. Precisam ver uma fé que faça algo. Uma fé que salve, que mude a vida das pessoas. Amém. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, nós vencemos o maligno pela palavra. Nós precisamos conhecer a palavra. E a gente costuma dizer, quem não sabe ler, vem à igreja, porque na igreja você está ouvindo. Amém. Você está lendo ali com o irmão que vai ali à frente, lê um texto, você está lendo quando o missionário vai pregar, você está lendo quando a missionária lê com você. Então você está lendo porque você está ouvindo. Amém. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Irmãos, pode ficar certo que os apóstolos, Pedro, João, Tiago, eram homens rudes, homens que não sabiam ler. Eram homens que conheciam mais do mar, conhecia qual era o melhor peixe, né? Conhecia bem uma rede, quando a rede era boa para pegar muito peixe, mas leitura, nada eles sabiam.
Mas Jesus escolheu esses homens e viveu com ele 3 anos, capacitando-os para depois de sua morte e ressurreição, deixou a obra para eles realizar. Conosco não é diferente, porque nós somos igual a eles, não é? Somos iguais, sofremos as mesmas paixões que eles, fracos igual a eles. Não há nenhum, como a Bíblia diz, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há nenhum homem que seja seguro em si mesmo, não pode. Nós não podemos ter essa autoconfiança. A nossa confiança tem que estar em Deus. Amém. Precisamos ter fé em Jesus. Amém. A fé. Precisamos. E a Bíblia diz aqui que Paulo não está apenas dando um conselho à Igreja de Cristo, mas a cada crente em particular. Todo corpo precisa estar com esta armadura. Armadura não é que é o capacete, que você está protegido, que a gente viu que o capacete é o quê? Foi o 17, né? Tomai também o capacete da salvação. Tenha segurança da sua salvação, viu? Tenha essa segurança. Você olha para o sacrifício de Jesus. Você vê aqui na palavra dele todo o seu sacrifício, carregando aquela cruz maldita, sendo chicoteado. Desde a quinta-feira à tarde que foi preso, até a sexta-feira, sem beber, sem comer, sem dormir, estava muito frágil. E ele com aquela cruz pesada, porque a madeira de antigamente não é como a de hoje, ele caía naquele terreno pedregoso, e ao cair era chicote para se levantar. Chegando à cruz, prego nas mãos, prego nos pés, Jesus sofreu horrores. Será que isso não é o suficiente para que eu e você seja salvo? É isso que você tem que pensar. O sacrifício de Jesus na cruz por mim foi capaz para me salvar. Amém. É isso que você precisa ter fé salvadora. Amém. E é isso que Paulo diz. Tomai também o capacete da salvação e o Espírito, que é a palavra. Ele fala na fé no 16, tomando sobretudo o escudo da fé. É verdade. O escudo também é outro, como eu estava dizendo, né? outra peça. É verdade. É outra peça das armaduras. É o escudo que te defende. É a fé. É a fé que vai evitar de você ir por outros ventos de doutrina. É a fé que vai evitar você de estar andando de igreja em igreja, de ter dúvida, de estar inseguro. Não, você precisa ter essa fé convicta em Jesus Cristo. Fé e ter uma igreja que lhe ajude a crer, uma igreja que lhe dê doutrina, uma igreja que cuide de você, uma igreja que ore por você, uma igreja que lhe ame. Amém. E aí você vai vencer, como ele diz aqui. Paulo não está dando um conselho à igreja de Cristo, mas a cada irmão, viu? A cada um de nós em particular, dizendo que todo o corpo precisa estar vestido dessa armadura. Sempre que enfrentarmos os principados e os poderes das trevas, precisamos ter ao do nosso lado, o Espírito Santo. Amém. O Espírito Santo nos capacita para nós servirmos, não é? Como ele falou, tendo os pés, calcado os pés, né? Na pregação, nós precisamos de fé. Nós precisamos ter o escudo, né? E estamos revestidos. Capacete, né? Você tem que ter essas peças aqui da armadura de Deus. Aí a gente pergunta, como é que está o meu relacionamento com Cristo? Como está o meu relacionamento com a igreja? Como está o meu relacionamento com a minha comunidade?
Como está a minha comunhão com Cristo? Então, para você estar enquadrado aqui, você precisa de tudo isso, de fé, amor a Jesus e comprometimento com a sua fé. Quando você se comprometer com a sua fé, você vai entender tudo isso aqui. Leia depois, viu? Para então a gente possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Amém. Irmãos, quando o Espírito Santo mandou Paulo escrever esse texto, porque ele sabia que você e eu íamos precisar de estarmos totalmente vestidos com essas armaduras de Deus, viu? Precisamos pregar o Evangelho, precisamos ter fé, precisamos testemunhar, precisamos ler a Bíblia e orar, para que você, eu e a Igreja de Cristo tenha autoridade. Glória a Deus. Irmãos, como é que a gente pode ter autoridade se a gente não obedece? Como poderemos estar firmes se a gente não se revestir da couraça da justiça? Couraça era uma proteção de couro de metal que ele colocava no peito, também atrás, para se defender dos inimigos. Que os inimigos mandavam as setas, viu? Ele também calçava as sandálias, viu? Como ele diz aqui, me ajuda aí, meu Senhor. E calçar os pés na preparação do Evangelho. Você que prega o Evangelho, Jesus lhe abençoa ricamente. Quando você faz a obra, quando você obedece, você é um crente vitorioso, você tem alegria, Deus lhe dá autoridade, Deus lhe dá poder, meu irmão. Agora você tem que amar a sua igreja, você tem que amar a Bíblia, tem que amar Deus, seu próximo. Amém. E você vai ver que vida você vai ter, mesmo no mundo como esse que a gente está vivendo, no mundo de insegurança, de dúvida, de medo. Mas dentro de nós está a fé em Cristo Jesus. Amém. Como disse o hino, seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Eu recear não posso do malfeitor, que procura em pertinaz me enfraquecer. Mas no poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Amém. Amém, igreja? Amém. Que você possa se revestir, como Paulo disse, que não foi apenas para a igreja de Cristo, quando o Espírito Santo lhe deu esse texto, mas para cada um crente em particular, não é? Se revista dessas armaduras, Amém. fazendo a obra de Cristo, amando a sua igreja, tendo compromisso. Como é que está? Se examine, como é que está a minha vida com a igreja, não é? Como é que está a minha vida com a oração, com a comunhão? Eu estou obedecendo? Peça a Jesus, ore, que a sua vida irá mudar e Deus também vai lhe dar maturidade, viu? Amém. Que Deus abençoe ricamente sua vida e lhe dê fé, segurança de que você é um servo de Deus. Amém? Amém. Nós vamos louvar a Deus com o hino. Deixa-me ver aqui. Qual é. Beleza. 324, igreja. Viu? 324. 324, velho. Desligou? Mas quando terminar é bom. Aquele hino. Quando terminar é bom. 324. 324. Amém? Já encontraram? Refúgio verdadeiro. Se você não sabe, irmãos, mas a gente vai aprender, viu? Que isso é um hino lindo, lindo, de fé, de convicção, de que a sua vida está guardada no refúgio verdadeiro. 24, né?
Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará, do pecado vil me vem livrar. A sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está, do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Eu receia não posso do mal feito, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim, a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, Minha vida salva está, do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme e cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado ao seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está, do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Oremos. Querido Deus, Amém. bondoso Senhor, Glória a Deus. Senhor do céu, da terra, Senhor de toda a criação, nosso fiel e bom Senhor. Através de Jesus, nós estamos aqui celebrando este culto, Oh, Pai. para a glória do Teu nome, porque a nossa alma tem sede de Ti. É verdade, Pai. O nosso espírito tem sede de Ti. Oh, Jesus. E nós queremos Te cultuar, Senhor. Queremos lhe agradecer por essa singela mensagem, Sim, Senhor. onde trouxe uma lição de vida para despertarmos, ó Deus, Oh, Jesus. para uma vida comprometida com a santidade, Amém, Jesus. comprometida com a fé, comprometida, Senhor, com a palavra, comprometida com a obediência. Sim, Senhor. Te damos graça, meu Deus, pela vida dessa igreja aqui nesta localidade, Sim, Senhor. pela vida de todos os irmãos, Senhor. Todos eles, não vou citar nome para não falhar, É verdade. porque o Senhor conhece um a um. Que o Senhor venha abençoá-los. Amém. Em nome, por amor do Senhor Jesus, lhe dando crescimento espiritual, a maturidade cristã, Sim, Senhor. lhe dando a graça, meu Deus, de sermos fiéis ao Senhor Sim, Senhor. e de procurarmos, meu Deus, nos revestir de toda a armadura do Senhor Amém. para a Amém. nossa vida. Amém, Senhor. Nos ajude, porque não é fácil fazermos sozinhos. Sozinhos não vamos conseguir, Amém. mas nos ajude, Senhor, a nos revestir de toda a armadura, a pregar o Teu Amém. Evangelho, nos ajude a termos fé,
fé suficiente para testemunhar. Amém. Nos ajude, meu Deus, a sermos corajosos, a Amém. nos comprometer com a tua igreja, Sim, com Senhor. o teu reino, a nos comprometer, meu Deus, com os dízimos, para ver nossa igreja crescer, Senhor. nome de Em Jesus. nome de Jesus, Deus, queremos apresentar a irmã que está enferma, a irmã Lígia. Senhor, tu és Deus. Sim, Senhor. Tu és Deus, tu és o Deus de Lígia. Sim, Senhor. Tu és o Deus da igreja. É verdade. Tu és o Deus de cada um de nós, o nosso Deus. Sim, Senhor. Senhor, Amém. estenda a tua mão de poder para repreender esta alergia, Senhor. Sim, Senhor. Amém. Senhor, nós não somos dignos, Repreenda. nós não merecemos, mas pelo amor que o Senhor tem a Jesus Cristo, Amém, Jesus. por Jesus tão somente, estenda a tua mão de poder e repreenda esta alergia, Em nome de pelo Jesus. amor que o Senhor tem a Jesus. Amém. Abençoa o lar de cada irmão nesta hora. Cada irmão, Senhor, que faz parte dessa igreja. Em nome de Jesus. Abençoa com a tua paz, com a tua presença. Abençoa com suprimento. Sim, Senhor. Abençoa, Senhor, que cada lar seja uma casa de bênção. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Nos dá uma Amém. semana abençoada, Pai, amém. confiantes no Senhor. Glória a Deus. Entregamos nosso país aos teus cuidados. Amém. Nós sabemos, Senhor, a tua igreja sabe que o Senhor está vendo tudo isso. Sim, Senhor. Amém. E Abençoa, tudo está no seu Senhor. Em controle. nome de Jesus. E que homem nenhum pode mudar o rumo da É história. verdade. Não Pai. pode. Oh, Jesus. Tu és Deus, o Sim, Senhor. Supremo Senhor. Amém, Jesus. Abençoa, Senhor. Toda honra e toda glória a essa igreja, a tua igreja, Amém, Jesus. dá a ti. Amém. Esta é a nossa oração. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus, Senhor, nós lhe Amém. pedimos. Amém. 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 Nós queremos. Pode continuar. Nós queremos informar que terça-feira, às 5 da manhã, nós iremos voltar com a oração matutina. Tá certo? A Secretaria de Saúde nos autorizou.